A paz seja com todos da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez para juntos estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Ricardo Rodrigues e Nilda, são lá de Caaporã, na Paraíba. Também mandamos um alô especial para Mara, lá de Manaus. Geisa também é de Manaus, Amazonas. Adão Santos é de Angico, Tocantins. Maria José é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Liduína Souza é de Ananindeua, no Pará. Raimundo Nonato e Kátia são do Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens nos concedido. Te agradecemos, Pai, porque Tu tens estado conosco a cada dia, a cada momento, e especialmente pedimos agora a Tua presença e o Espírito Santo para que nos dê entendimento da Tua palavra e nos ajude a colocar em prática em nossa vida. Abençoe todos aqueles que estudam conosco e que passam por suas lutas, problemas, dificuldades, necessidades. Também os que nos escrevem pedindo orações. Dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos esta semana iniciando o estudo do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E aqui nesse capítulo 2, ele vem nos falando exatamente como Cristo nos resgata da escravidão do pecado, nos liberta. E ontem nós falamos que Paulo, ele escrevendo aos Efésios e também a cada um de nós, ele vem nos dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos enganados por Satanás. E é o que acontece hoje. Muitas pessoas estão presas nas garras de Satanás e às vezes nem sabem que há um poder que pode libertar, e esse poder é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Ele foi dada toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E nós precisamos então, como cristãos, estar buscando este poder em nossa vida. Muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, nos batizamos, mas continuamos presos a algum pecado, ou estamos aí ainda sendo enredados por Satanás e vivendo ainda na prática de pecados. Mas Jesus, ele quer nos dar a libertação. Jesus, ele quer nos livrar deste poder que nos oprime, que é o poder demoníaco. E então Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, no verso 3, ele diz: entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo fala que andamos no passado segundo as inclinações da carne. Não quer dizer, irmãos, que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus e nos batizamos, não quer dizer que nós estamos livres desse pecado que é inerente em cada um de nós. Não, nós temos ainda na nossa carne o pecado, mas nós temos que subjugá-lo pelo poder de Jesus em nossa vida. Nós não podemos continuar sendo escravos do pecado, inclinados para as coisas que Satanás coloca diante de nós. Então, se nós não estivermos tendo a intervenção divina em nossa vida, nós não poderemos ser libertos deste poder que nos escraviza. Até quando Jesus voltar, todos os cristãos, todos os que aceitaram a Jesus, vão continuar tendo na sua carne essa inclinação para o pecado, para o mal. Somente depois que Jesus voltar, quando formos transformados, é que seremos libertos e não mais teremos o pecado inerente em nossa carne, em nossa vida. E muitas pessoas pensam que quando aceitam a Jesus, os problemas acabam, as tentações vão embora, a pessoa agora vai viver uma vida sem pecado, de forma alguma. Mesmo nós, procurando ter comunhão com Deus e buscando em Jesus esse poder divino, essa força, nós ainda poderemos cair em um momento ou outro, mas nós temos que recorrer a Jesus, pedir perdão
e que Ele nos liberte dessa tendência que nós temos. Em Tiago capítulo 1, nos versos 14 e 15, Tiago ele escreveu: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Vejam, a tentação ela vem de nossos próprios desejos. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos desejando, o que está em nosso pensamento, porque na maioria das vezes as pessoas culpam Satanás, né? A culpa é de Satanás, é do diabo, ele que me fez eu fazer isso. Não. Tiago ele diz claramente: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos pensando e demorando o nosso pensamento, porque faz com que nós caiamos em pecado. Quando vier um pensamento de cometermos um pecado, nós temos que clamar o sangue de Jesus, temos que clamar o poder de Jesus para que Ele nos tire este pensamento. Porque se nós continuarmos dando imaginação àquilo que nós estamos pensando, automaticamente nós vamos cometer o pecado. Então, o segredo é, quando vier aquele pensamento, vontade, o desejo de fazer aquela coisa que você sabe que é pecado, clame a Jesus e peça a Ele. Implore, chore aos pés de Jesus. Porque nós temos que lutar para estar em comunhão com Deus. E é Ele que nos dá a força e o poder. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 14, ele escreveu: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Então deveremos ser obedientes, filhos obedientes, não voltar ao antigo modo de viver, as velhas práticas do pecado que nós vivíamos e gostávamos de praticar. Esses pecados fazia bem para o nosso ego, fazia bem para os desejos carnais que temos em nós, e depois então que nós cometemos este pecado, esse desejo que está na nossa mente, no nosso coração, aí depois que cometemos, aí vem aquela tristeza, vem aquele remorso, vem aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque Satanás ele faz isso. Satanás ele coloca a tentação diante de nós, mostrando como algo atraente, algo bom, algo que vai nos fazer feliz. E depois que nós caímos, aí ele nos deixa sozinho e aí nós nos sentimos decepcionados conosco mesmos, nos sentimos fracassados. E é esse sentimento que habita então no coração da pessoa que conhece Jesus e que cai e que volta à velha prática do pecado. Aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 3, Paulo ele diz: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Então, antes de aceitar a Jesus, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Agora que temos Jesus em nossa vida, esses desejos, eles continuam. Mas, como eu disse agora há pouco, nós temos que mortificar esse desejo. Nós não podemos dar vazão àquilo que nós estamos sentindo, o desejo da carne, de cometer o pecado e viver em pecado sendo cristãos. Então, se nós buscarmos em Jesus a força e o poder, Ele vai nos dar a vitória. Em Efésios, no capítulo 5 e no verso 6, Paulo ele diz: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Então, muitas pessoas se deixam levar, se enganar por palavras vazias. Ah, não, isso não tem problema, todo mundo faz. Não, Jesus, Ele reconhece, Ele sabe que nós somos fracos, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos salvar mesmo assim. Não, irmãos, não nos deixemos levar por palavras vazias, porque a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos procurar viver uma nova vida com Cristo. Nós precisamos esquecer a velha vida que nós vivíamos no pecado e caminhar agora com Jesus. Porque se a pessoa aceitou a Jesus,
começa a caminhar com Jesus, tem uma nova vida com Cristo. E então ela começa a voltar à prática do pecado, aquilo que fazia antes de se entregar a Jesus. Essa pessoa, ela vai viver uma vida muito angustiante. Ela não vai ter paz. Ela vai viver como se não tem esperança para ela. E ela sabendo o caminho, o que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos obedientes. Então, muitas pessoas sofrem, muitos cristãos sofrem, porque sabem o caminho, sabem o que Deus requer, mas continuam vivendo na prática do pecado, e essa pessoa ela não tem paz e ela não se sente uma pessoa feliz e realizada. Então não nos deixemos levar por palavras vazias que nos enganam. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele quer nos salvar e ele vai nos salvar. Agora, nós precisamos estar obedecendo o que nós temos na palavra, os conselhos, as orientações que nós temos. Porque, conforme nós lemos já para vocês, nós, seres humanos, pecadores, éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, nós estamos vivendo sob uma nova vida, sob a vida do poder de Jesus em nossa vida. Então, é interessante que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 2 e no verso 1, ele diz que estávamos mortos por causa da desobediência e dos muitos pecados. Estávamos mortos. Como eu já disse para vocês, volto a repetir, eram mortos vivos, né? Mortos andando por aí, mortos ambulantes, porque não tinham esperança. Não sabiam para onde estavam indo e o que estavam esperando no futuro. Então, irmãos, nós não apenas lutamos contra os pecados que nós cometemos, mas nós lutamos contra o pecado. Nós não podemos condescender com o pecado, nós não podemos pensar que aquilo que nós estamos fazendo, Deus ele não vai levar em conta e ele vai nos salvar mesmo cometendo esses pecados que nós cometemos. Mas como nós lemos agora há pouco, nós éramos filhos da ira, mas agora não, agora nós somos filhos de Deus, filhos do amor, e então nós precisamos estar andando em obediência à sua palavra. Paulo aqui, ele emprega a palavra éramos no passado. Por quê? Porque significa que nós precisamos estar caminhando com Jesus com uma nova vida. E como eu disse para vocês também agora há pouco, não quer dizer que nós não vamos ter mais dentro de nós aquela inclinação para o pecado. Não é isso. Vamos continuar tendo. Só que nós estaremos colocando nossa vida nas mãos de Jesus e buscando nele a força e o poder para sermos vitoriosos. Que nós possamos deixar de lado aquela velha natureza. Não é fácil, mas precisamos lutar para ouvir a voz de Deus, obedecer a sua voz, fazer a sua vontade. E com certeza, se nós estivermos buscando o poder de Jesus em nossa vida, ele vai nos fazer vitoriosos. Aqui em Efésios capítulo 4, nos versos 22 a 24, o apóstolo Paulo, ele escreveu: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, nós precisamos nos livrar dessa natureza antiga através do poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Queremos agradecer a todos por estarem estudando a Bíblia conosco a cada dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.